Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e agora entraremos na nossa segunda parte da aula 5, que a gente começou com a síndrome depressiva. E agora a gente vai entrar, ou nós entraremos, com o tema 2, que é a síndrome maníaca. Então o que nos diz o texto sobre síndrome maníaca? Então já vamos direto ao ponto para não perder tempo no texto. Já consegui dar uma respirada, ou reolhar o vídeo da aula passada, estudar um pouquinho mais sobre a síndrome depressiva. E agora vamos para a síndrome maníaca. Então vamos ver o que seria a síndrome maníaca. Episódios de mania distinguem o transtorno de humor depressivo unipolar do transtorno do humor bipolar. Então eles distinguem os dois, do unipolar para o bipolar. Pois neste, no caso, o transtorno do humor bipolar, ocorrem episódios depressivos e obrigatoriamente pelo menos um episódio de mania ou hipomania ao longo da vida. Os episódios de mania e depressão ocorrem de modo relativamente delimitado no tempo. Então são fases, aqui está falando fásicos. E com frequência há períodos de remissão em que o humor do paciente encontra-se normal, eutímico e as alterações psicopatológicas. Então, o transtorno bipolar tipo 1 apresenta uma prevalência significativa, acometendo 1% da população ao longo da vida. Lembrando que ainda 1% é significativo em termos de doença. Tipicamente, o transtorno bipolar tipo 1 pode ter início desde a infância até os 50 anos de idade, sendo a média de apresentação em torno dos 30. E tem prevalência igual entre homens e mulheres, então não tem diferença, diferente da depressão que ocorre 2 a 3 vezes mais nas mulheres que nos homens. Já o bipolar é igual para os dois. Os episódios depressivos são muito mais frequentes do que os maníacos de modo geral, mas os episódios maníacos são mais comuns em homens e os depressivos mais comuns em mulheres. Antes falou que aqui é entre igual e homens, só sei em torno dos 30. Aqui agora o texto eu achei confuso. Bom, também é o mais recorrente entre as pessoas que não concluíram o ensino médio, o que pode indicar a idade precoce de início do transtorno. Por exemplo, a pessoa não terminou o ensino médio não é porque ela não teve capacidade, daqui a pouco estava com transtorno bipolar e não sabia. Isso que aqui indica. E vale ressaltar que o transtorno bipolar vai além do tipo 1 e que o DSM-5 engloba dentro do transtorno bipolar uma série de subtipos, como tipo 1, tipo 2, transtorno ciclotímico, bipolar induzido pelo uso de substâncias ou medicamentos, ou bipolar devido a uma condição médica, entre outros. Então tem vários tipos de transtorno bipolar. Neste segundo tema, daremos maior ênfase ao transtorno bipolar tipo 1 e ao tipo 2. Assim como na depressão, existem diversas alterações endócrinas, neurológicas, endócrinas a ver com hormônios, neurológicas e metabólicas descritas em pacientes com transtorno bipolar 1, assim como diversas teorias psicológicas. Em relação ao componente cerebral do bipolar, há certo consenso de que haveria uma combinação de comprometimento do controle cognitivo emocional, implicando estruturas com ação deficitária, como o córtex do cíngulo anterior dorsal e os córtex pré-frontais dorsolaterais e dorsomediais, hiperresponsividade de áreas límbicas, como a amígdala, o córtex frontal ventrolateral e córtex do cíngulo anterior ventral. Pessoal, é muita coisa, hein? Claro que aqui, assim, num resumo, eu falei para vocês, eu também estou lendo pela primeira vez, mas é muita coisa. Mas em resumo, está falando das partes do cérebro. Uma vez até já estudei, mas faz muito tempo numa pós, que tem a função límbico, enfim, córtex central, córtex frontal, umas coisas assim. Então são bastante termos técnicos. Então aqui o que está dizendo é só o que acontece nas partes do cérebro.
Porém, nenhuma delas mostrou-se totalmente capaz de explicar as manifestações e o curso desse transtorno. O fator genético é significativo em seu desenvolvimento e mais importante do que na depressão. Então, o bipolar seria mais genético. Sendo também um padrão de herança é complexo. 50% dos indivíduos bipolares possuem um parente com transtorno de humor. Então, quer dizer, a metade tem. Se um dos pais tem bipolar tipo 1, existe chance de 25% de qualquer filho desenvolver um transtorno de humor. E se os dois pais têm esse transtorno, a chance aumenta de 50% para 75%. Então é muito forte. Claro que não é todos, porque, por exemplo, 25% pode ser que fique dentro dos 75% de não ter. Né? Mas ainda assim se apresentou em 50% dos casos. A mania é indicada por um humor elevado, expansivo ou irritável que se desvia do humor normal do paciente. Cuidado com frases feitas como: vou da alegria à tristeza no mesmo dia. Aí já indica um bom indício de transtorno bipolar. Aqui o humor é patológico também, ou seja, causa prejuízo e dura vários dias. Este fica impossível, grandioso e distraído e apresenta comportamentos de risco. Já o bipolar 2 é caracterizado por episódios de depressão e episódios de hipomania. Então os sintomas são mais leves, mas ainda tem episódios depressivos. E breves, e não satisfazem todos os critérios para mania. Para ambos os transtornos, o episódio mais recente pode ser descrito com alguns aspectos especificadores, como com características psicóticas. Além disso, os pacientes podem apresentar um estado misto, com elementos tanto de depressão como de mania ou hipomania. Aqui é dar o exemplo: humor deprimido com irritabilidade e insônia. É comum o transtorno bipolar 1 começar com um episódio de depressão e ser um transtorno recorrente. Então pode dar um início de depressão e depois partir para a mania. O prognóstico é pior para esse transtorno do que para o depressivo maior. E tem um curso crônico em cerca de 1/3 dos pacientes, que apresentam declínio social significativo. Então, pacientes do tipo bipolar 2 apresentam tendência a episódios depressivos. Um pouco mais light. Além disso, quase sempre presente, observa-se nos quadros maníacos a aceleração das funções psíquicas, taquipsiquismo. Então, pode haver agitação psicomotora, exaltação, loquacidade e pressão para falar, assim como pensamento acelerado e fuga de ideias. Só fica muito agitada ali. E o quadro deve durar pelo menos uma semana, mas a média de duração do episódio maníaco é por volta de 3 meses. É muito tempo, hein, pessoal? A atitude geral do paciente pode ser alegre, brincalhona, eufórica ou também muito frequentemente irritada, arrogante, às vezes agressiva, tendendo a ser superficial e inconsequente. Então, no episódio maníaco são frequentes a euforia, que é a alegria marcante e desproporcional aos eventos da vida. Faz a pessoa rir do nada, assim, faz muito extremo. Tipo assim, mas nem era para tanto. E a relação, que é o sentimento de expansão e engrandecimento do eu ou a irritabilidade, em graus variados. Não são raros comportamentos espalhafatosos, como tirar a roupa em ambientes públicos, ou ficar cantando ou pregando, e também corre ideias ou delírios de grandeza, poder, riqueza ou importância social. Então a pessoa está se exibindo ali, aquela coisa exagerada. Também podem estar presentes alucinações, geralmente auditivas e visuais, e o DSM-5 exige para o diagnóstico de episódio maníaco, além de humor elevado, pelo menos mais 3 dos sintomas de mania. Então, além do humor muito aflorado da pessoa, e 4, claro, se o humor for apenas irritável, descritos a seguir: aumento da autoestima, aquela coisa muito exagerado, só se achar muito. O paciente se sente superior, melhor que os outros e mais potente. Então, quando tem a questão da mania, sintomas de mania, ou maníaco, tem sintomas de grandeza. Então, quando a pessoa chega muito si, pode ter certeza que ele está com um quadro de maníaco.
Essa aí acredito que vocês não sabiam, hein? Nem eu. Né? Não sabia. Então, claro, agora vendo a pessoa com humor assim, já, ops, ou se engrandecendo muito, autoestima muito elevada. Claro, né, pessoal? Uma coisa é ter autoestima, é importante a gente ter autoestima boa. A questão aqui está trazendo a coisa excessiva. Que uma coisa é tu se achar bem, achar bom nas coisas que faz, tudo. Outra coisa é tu achar melhor que todo mundo. Aí que é a questão aqui na questão do maníaco. Diminuição da necessidade de sono, os familiares podem descrever como insônia, mas trata-se de fato de diminuição do tempo de sono, sem queixas do paciente, que dorme pouco, de 3 a 4 horas por noite, sem que isso afete. Na verdade, ele leva de boa isso. Produção verbal rápida, fluente e persistente, toda hora ali falando. Logorreia, como com perda das concatenações lógicas, as palavras se perdem, substituídas por associações contingenciais ou por assonância e tendência irresistível de falar sem parar, de não conseguir interromper a fala. Alterações formais do pensamento, expresso-se como fuga de ideias, se perde ali, desorganização do pensamento, tangencialidade, descarrilhamento, incoerência, ilogicidade, perda dos objetivos e repetição excessiva. Atenção voluntária diminuída e espontânea aumentada, aumento de atividade dirigida a objetos no trabalho, na escola, na sexualidade, ou agitação psicomotora. Então, tipo, ele quer fazer mais, assim, então, trabalhar mais, escola mais, tudo mais. Envolvimento excessivo em atividades potencialmente perigosas ou danosas, como comprar objetos ou dar seus pertences indiscriminadamente e realizar investimentos financeiros insensatos ou indiscrições sexuais, comportamentos sexuais aumentados, desinibidos, e o paciente se torna particularmente vulnerável a exposições sexuais de risco. Claro, porque daí é aquela coisa, hipervaloriza o sexo, a coisa da libido aumentada, tem que estar ali, e aí daqui a pouco vai ali sem proteção, e quando vê, acontece. Aí pode pegar uma DST, ou daqui a pouco a mulher pode engravidar, ou doença, enfim, no caso da DST, mas outros tipos de doença. E aí, enfim, então acaba sofrendo riscos. E resumimos a seguir as alterações possíveis no EM, no caso, o episódio maníaco, encontradas em pacientes em mania e hipomania. Então aqui de novo, ó, na questão, primeiro falou da questão da depressão. Então como é que é a aparência dos pacientes? Pacientes mulheres em mania costumam vestir-se com roupas muito coloridas e chamativas, excesso de maquiagem, muitos adornos, unhas e cabelo às vezes pintados com várias cores diferentes, roupas muito curtas e decotadas, aparência exibicionista. Os pacientes podem apresentar também uma aparência descuidada em função de uma intensa agitação. Cara, se agita tanto, daqui a pouco tá desarrumando o cabelo, tá tudo ali, mas nem tá se importando. Que impede que eles finalizem qualquer atividade, inclusive as relativas aos cuidados pessoais. A atitude pode ser expansiva, desinibida, jocosa, irônica, arrogante, hostil. Né? O bipolar aí, o maníaco. Ó, atenção, tipicamente a hipermobilidade com hipotenacidade da atenção. Lembrando, na aula passada, a hipermobilidade, a questão do estar olhando demais, assim, uma hora presta atenção no outro ali, e a hipotenacidade é a questão do foco. Daí, melhor, a tenacidade é a questão o quanto está focado naquele objeto, assim, o objetivo, enfim. A atenção está mais comprometida na fase de mania do que nas fases de depressão ou de eutimia. Então a pessoa não dá muita bola. Tá? Agita ali, nem dá, faz muita questão. Na sensopercepção, a relação do humor pode ocorrer com hiperestesia e na mania com sintomas psicóticos. As alucinações auditivas são as mais frequentes. Já em relação à memória, a hipermnésia de evocação, associada a uma hipomnésia de fixação. Então, uma hiper no evocar, mas uma hipo
de fixar, tipo, vem as palavras, mas não guarda muito, não fixa muito. A qual está relacionada ao estado de hipotenacidade e hipermobilidade da atenção, que é uma consequência. A hiper de evocação, ela está prestando atenção em todo mundo, mas não está prestando atenção em ninguém. Essa é a realidade. Que aí acaba sendo hipomnésia na de fixação, não fixa. Do déficit de atenção poderá resultar a posteriori, depois, uma hipomnésia lacunar, referente ao período de maior agitação maníaca. Podem ocorrer ainda alomnésias, como as recordações sendo distorcidas em função das ideias delirosas de grandeza. Então acaba trazendo outras coisas. Linguagem. O paciente fala alto, está logorreico ou taquilálico, com hiperprosódia e diminuição da latência de resposta, podendo apresentar ainda coprolalia em função da desinibição. Claro, a pessoa na linguagem está ali livre, leve e solta, então ela vai falar tudo que vem na cabeça, enfim, não vai pensar muito. Em relação ao pensamento, é acelerado, com fugas de ideia. Não está falando uma coisa do nada, esquece, já vai falando outra. Se a aceleração for muito intensa, pode haver desagregação. Na verdade, não tem nexo nenhuma com as falas, dependendo da velocidade do aceleramento dos pensamentos. Também tem um delírio. Na mania psicótica, os delírios típicos são os de grandeza. Todavia, tanto na mania quanto na depressão, observam-se também delírios persecutórios e outros incongruentes com humor. Então, também a pessoa tem delírios. Volição, que é vontade, caracteriza-se pela presença de hiperbulia, aumento da libido, diminuição da necessidade de sono, para poder fazer mais coisas, como consequência do aumento da energia. Esse sintoma é bem característico nas síndromes maníacas, além de um fraco controle dos impulsos. Claro, está com vontade, vai lá e faz. Ou vai tentar fazer pelo menos. Psicomotricidade. A agitação psicomotora é bastante comum, mas mais organizada e mais relacionada ao ambiente do que a que ocorre na esquizofrenia. Por exemplo, a pessoa está dentro das suas capacidades mentais, digamos, ela está com um quadro maníaco. Orientação. A passagem do tempo é percebida como acelerada. Para a pessoa é tudo muito rápido. E o afeto. Observa-se uma euforia ou relação do humor, uma irritabilidade, ambas obrigatoriamente patológicas, causam prejuízo. Também labilidade ou incontinência afetiva. E a CNV é bem característica. O comportamento global do paciente é muito ativo, alegre, eufórico ou irritável, da água para o vinho. Interage com o interlocutor logo ao conhecê-lo, como se fosse seu amigo íntimo. A proxêmica está alterada e o indivíduo se aproxima de pessoas desconhecidas, podendo não respeitar a distância mínima de corpo com corpo. Quer dizer, ela chega ali chegando e daqui a pouco está ali colado em ti, nem vai dar bola. Não vai ter o limite entre as pessoas. A perda da inibição social é frequente no episódio de mania. Claro, é uma consequência. Pode expressar também alegria e grandeza, contentamento transbordante com risos, sobretudo quando conta de suas peripécias. Quando lá suas peripécias, seus causos, como se diz aqui. E aí aquela gargalhada. Então pode ser um bom indício aí de um caso maníaco. Geralmente considera-se uma pessoa extraordinária, por isso deve receber toda a atenção dos outros. No começo do quadro pode haver algumas CNVs que indicam o início da fase maníaca. Além de diminuição da necessidade de sono, veste-se com roupas mais chamativas, às vezes provocativas sexualmente, bem como usa mais maquiagem ou adereços corporais, tem acessos de limpeza ou de arrumação, por exemplo, resolve arrumar todas as suas roupas ou objetos guardados há anos, toma providências diversas, faz compras excessivas e investe em falas proselísticas sobre religião, política ou costumes. E é comum que o paciente com mania acorde muito cedo pela manhã, manifestando já uma hiperatividade ruidosa. Canta e, sobretudo se for religioso, prega para todos, entoa os hinos e canções de sua igreja ou outros hinos conhecidos.
tem uma loquacidade quase inesgotável, com condutas diversas e às vezes escandalosas. A pessoa é hiper, ultra, mega ativa. Seus movimentos às vezes são incessantes, acelerados e endiabrados. Faz barulho, suas roupas podem ser vestidas de forma descuidada, colocando várias camisas, saias ou calças, umas sobre as outras. A mímica pode exprimir de forma exagerada as emoções que se impõem ao paciente. A aceleração em todas as esferas psíquicas e comportamentais da ação, do pensamento, das lembranças e das representações na imaginação. O ritmo global é não apenas acelerado, mas exagerado e descompassado. O paciente maníaco pode permanecer muitas horas, às vezes dias, em movimentos agitados. Com o passar dos dias e semanas, as pessoas que lhes são mais próximas passam a impor limites aos seus atos. Claro, as pessoas vão se afastando. Por exemplo, negam-lhe dar o dinheiro, censuram sua atitude e fazem críticas crescentes. Geralmente, então, o paciente pode mudar de um estado global de alegria, elação e excitação para o estado de irritação, beligerância, podendo agredir familiares, profissionais de saúde ou outros que interagem com eles e que lhe coloquem qualquer limite ou oposição. Então ele é bem sério essa questão. E agora o tema 3, que é o suicídio e comportamento suicida. Vamos ver o que é, quais são as diferenças. Então, quando identificamos depressão grave, em algum momento da entrevista será necessário perguntar sobre o risco de suicídio. Então é importante trazer isso no assunto. Com perguntas ativas e direcionadas. Então tem que ser uma coisa bem objetiva. Colocando-nos em alerta. E iremos revisar uma série de dados de sua história. Então é importante a entrevista com o paciente contar bem do passado dele. Ficaremos mais atentos aos detalhes do estado mental. É uma experiência frequente porque passa um profissional de saúde mental e também na qual nos faz termos habilidades para a avaliação especializada, pôr em prática uma avaliação do risco de suicídio, identificar e priorizar os alvos para uma ação terapêutica. Então é muito importante identificar o risco de suicídio. Por mais cuidado que tenhamos em sua formulação, distancia-se da noção de previsão de quem irá ou não tirar a própria vida. Então, quando nos referimos a grau de risco, baixo, moderado ou alto, estamos nos referindo à probabilidade, claro, a gente não tem como ter uma certeza, de que o suicídio venha a ocorrer em um futuro próximo. Não há fórmulas simples nem escalas que possam fazer essa estimativa com precisão. Então não existe uma regra. Simplesmente a gente tem que identificar a questão e tentar ajudar. Não há fórmulas simples, nem escalas que possam fazer essa estimativa com precisão. A formulação de risco tem a principal vantagem de orientar o manejo clínico e colocar as ações terapêuticas em ordem de prioridade. Então, na verdade, a ideia não é saber se vai acontecer ou não, ou se vai dar certeza que vai acontecer, mas pelo menos ter um norte de como agir. Além disso, o risco suicida é mutável. Um risco crônico transforma-se em agudo e avaliações sequenciais costumam ser necessárias. Então tem que estar sempre avaliando. A melhor abordagem seria escalonar perguntas iniciando pelas mais abertas. Você já pensou em morrer? Claro, quando a pessoa entra com uma questão depressiva. Acha que se sumisse tudo se resolveria? E dependendo da resposta, funilar para perguntas mais fechadas e objetivas. Então primeiro é uma questão aberta. Aí depois vai funilando-se dependendo das respostas do paciente. Você está pensando ou já pensou alguma vez em suicidar? Já vai direto à pessoa. De que maneira? O paciente que descreve um plano específico de suicídio é muito preocupante, quando ele já tem em mente o que fazer. Muitas vezes requerendo o apoio de terceiros durante a avaliação. Também devemos estar atentos aos sinais de alerta. Como o indivíduo ficar mais quieto e menos agitado que o habitual, depois de expressar uma intenção suicida ou fazer um testamento e doar propriedades pessoais. Então tem que estar atento a isso. Os fatores de risco para suicídio incluem idade precoce ou avançada, dependência do álcool ou drogas,
tentativas anteriores de suicídio, principal fator, claro, porque já teve outras tentativas, sexo masculino e história familiar de suicídio. Adultos com transtorno depressivo maior sob tratamento com antidepressivos devem ser observados para identificar o agravamento do humor deprimido. Então tem que estar sempre atento. E propensão ao suicídio, particularmente durante os meses iniciais do curso farmacoterapêutico. E quando a alteração de dosagem, aumento ou redução, os resultados de um exame mental cuidadoso, fatores de risco, tentativas anteriores de suicídio e pensamentos e intenções suicidas devem todos ser considerados ao se avaliar o risco de suicídio. E aí aqui fala alterações do exame do estado mental atual. Aqui serão descritos alguns estados mentais que se associam ao risco de suicídio. Então vamos ver quais os estados mentais que se associam. Psicátia e constrição cognitiva. Não sei muito a pronúncia. O neologismo psicátia, ou psicaque foi idealizado para denominar uma dor intolerável, vivenciada como uma turbulência emocional interminável, uma sensação angustiante de estar preso em si mesmo, sem encontrar saída. Junto com esse desespero, costuma haver a sensação de que a vida entrou em colapso, e o suicídio passou a ser visto como uma única saída, uma forma de cessação da dor psíquica, que é a constrição cognitiva. Aí depois tem a ansiedade, inquietude e insônia. De modo geral, a inquietude motora, as preocupações excessivas e os sintomas corporais que acompanham a ansiedade levam ao desespero e à ideação suicida, caso comece a pensar na hipótese. O controle da ansiedade é sempre um objetivo terapêutico essencial no tratamento de pessoas sob risco de suicídio. Então a insônia é um fator de risco igualmente modificável pelo tratamento. Aí também tem a impulsividade e agressividade. Atos impensados e explosões de raiva podem aparecer espontaneamente no relato, porém é comum que os pacientes relutem em contar eventos dessa natureza. Eles se sentem envergonhados muitas vezes. Então precisaremos interrogá-los e muitas vezes contar com a informação complementar de um familiar. Algumas técnicas podem auxiliar a confirmar tais alterações. Passar a ideia de que reações excepcionais podem acontecer com qualquer pessoa, que por isso não deveria haver constrangimento ao responder e não usar as expressões de impulsividade, agressividade e violência. Então aqui deram um exemplo, quando estamos sob muita pressão, podemos fazer coisas sem pensar, algo que se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade naquele momento, faríamos de um jeito diferente. Isso já aconteceu com você? Poderia me dar alguns exemplos? Claro, daí é a gente que aborda tentando investigar. Já fez alguma coisa contra alguém ou contra si mesmo quando estava nesse estado? É uma regra geral, principalmente uma avaliação inicial, evitar termos que tenham conotação negativa ou adjetivos que impliquem julgamento. Se o paciente empregar as palavras que inicialmente evitamos, podemos então passar a usá-las. Claro, se o paciente chegar e falou que porque eu estou muito irritado com isso e tal, aí sim até dá para usar, mas mesmo assim o bom é não fazê-lo. Desesperança. Lembrar dos 3Ds. Sentimentos de desesperança, bem como a falta de razões para viver, associam-se mais ao suicídio do que o humor deprimido. Você tem planos para o futuro? Você tem esperança de que sua situação vai melhorar? Investigar quais as razões que o paciente encontra para viver, responsabilidade pelos filhos, princípios, podem compor um plano de segurança. É uma boa saída. Ele tem vergonha e vingança. É importante não menosprezar o sentido de expiação de culpa ou de ataque vingador, que um suicídio pode representar. O suicídio pode resultar da vergonha em que teve um segredo exposto ou em quem frustrou a própria expectativa de outra pessoa. Então, alguns fatores de risco se associam com estes sentimentos. A pessoa mora sozinha, pouco ou nenhum suporte social familiar, insistindo em uma reconciliação improvável, forma de pensar e de agir for do tipo tudo ou nada, história de impulsividade, uso de substância em excesso,
Nesses casos, mesmo na ausência dos principais fatores de risco, no caso transtorno mental, tentativa de suicídio prévia, o contexto insuportável leva à necessidade de fazer alguma coisa definitiva. Que aí é o desespero, né, pessoal? E para acessar a dor psíquica, ou para permanecer na lembrança do ser amado perdido, por exemplo, o suicídio pode ser visto como a melhor opção. Então, ficar muito atento a sinais. E até vocês, pessoal, que talvez não vão seguir nessa área, ou não vão entrar na área da psicologia ou da psicanálise, é um assunto interessante a saber. Daqui a pouco a gente tem até um familiar e não se deu conta. Ambivalência. Muitas vezes os pacientes estão ambivalentes, ou seja, oscilam a todo tempo sobre pensamentos opostos, suicidar-se ou não. E é nisso que devemos focar para fortalecer os fatores protetivos, suporte social, filhos, etc. Aquela coisa, pô, você tem filhos, pensa neles. Então essa é a importância. Então, pessoal, encerro por hoje. E aí voltaremos na próxima aula para concluir a aula 5. Então vai ser a nossa terceira parte. Que a gente falou dos sintomas depressivos, o suicídio e a maníaco bipolar. E aí na próxima aula, para finalizar, a gente vai entrar nos transtornos por uso de substâncias. Então, pessoal, até mais.